Olá! Nesse vídeo nós vamos falar dos estilos arquiteturais. Novamente a gente vai usar os slides da professora Silvia Regina Virgílio, da Universidade Federal do Paraná. Peço desculpas, os slides estão organizados num formato diferente, tá? Então, eu espero que todo mundo consiga ver, né, isso no vídeo. Tá? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Bom, os estilos e padrões arquiteturais, vamos ver a diferença. Os estilos arquiteturais, eles definem meio de selecionar e apresentar blocos de construção da arquitetura. Tá? Padrões arquiteturais são projetos de alto nível testados e validados de blocos de construção de arquitetura. Então, o que acontece? Os dois trabalham com pedaços da arquitetura, tá? Mas os estilos arquiteturais eles vão agrupar esses blocos de construção de arquitetura. Tá? Diferentemente um pouco dos padrões arquiteturais, que são, eles são projetos de alto nível. Tá? Eles são projetos de alto nível testados e validados, tá? Desses blocos. Tá? Categorias de estilos de arquiteturas. Tá? Estrutura, from mud to structures, oferecem decomposição controlada das tarefas em subtarefas, consideram requisitos estáveis e bem definidos. Sistemas distribuídos, aplicações distribuídas. Sistemas interativos, interação humano-máquina, homem-máquina. Sistemas adaptáveis oferecem suporte para extensão e adaptação de aplicações devido à tecnologia de mudanças de requisitos. Tá? A gente vai usar uma taxonomia para apresentar esses estilos arquiteturais. Então, a nossa taxonomia está aqui. A gente tem sistemas de fluxo de dados, sistemas de chamada e retorno, componentes independentes, máquinas virtuais e sistemas centrados em dados. Tá? A gente tem aqui os vários estilos que a gente vai apresentar. Por exemplo, no fluxo de dados sequenciais e batch, pipes e filters. No chamada e retorno, programa principal e subrotinas, sistemas orientados a objetos, camadas. Componentes dependentes, daí a gente vai ver processos comunicantes e invocação implícita, sistemas baseados em eventos, máquinas virtuais, interpretadores e sistemas baseados em regras, sistemas centrados em dados, sistemas baseados em banco de dados, baseados em hipertexto, baseados em quadros negros. Tá? Vamos começar. Fluxo de dados. Então, a gente tem aqui os estilos sequenciais e batch, pipes and filters, dutos e filtros. Tá? Esse é um estilo arquitetural um pouco mais antigo, né, originário de sistemas operacionais Unix, tá, e do projeto compiladores. Tá? Eles fazem transformações funcionais nas entradas para produzir saídas. Tá? Eles não são muito ligados em interface com seres humanos, né? Então, eles não são muito orientados a interfaces gráficas, etc. Mas eles simplesmente eles têm as entradas dos dados massivas, né? E eles geram as saídas em forma de relatórios, por exemplo. Tá? Eles transformações funcionais processam entradas para produzir saídas. Os componentes são chamados de filtros, cada um vai filtrar a informação e tratá-la do jeito certo, e os conectores são dutos, que transmitem as saídas de um filtro para a entrada de outro, que era muito comum, ou seja, a saída de um programa, né, de uma aplicação, gera a entrada de outra aplicação e assim por diante. Tá? Batch, sequencial. Tá?
É uma especialização do pipes e filtros, né, porque só tem um caminho. Tá? São programas independentes executados em sequência, ou seja, executado um após o outro. O dado é transmitido por completo entre um programa e o outro. Por exemplo, a compilação. Você tem a análise léxica, que daí gera análise sintática, que daí gera análise semântica, que gera entrada para análise semântica, que daí gera entrada para otimização, que faz a geração do código. Por exemplo, no Java você tem um tipo de geração diferente, né? Que é o arquivo fonte, ele é compilado, transformado em bytecode, daí empacotado num arquivo jar, que daí é executado. Tá? Era o estilo antigo de processamento da década de 60, 70, mais da década de 70, onde o ideal era você gerar relatórios que pudessem ser manipulados por pessoas, já que a gente não tinha uma interface de computador como a gente tem hoje. O computador era usado só para processar os dados e o que saía eram relatórios em papel para que as pessoas pudessem usar. Tá? O filtros e dutos é uma variação disso. Ou seja, você tem os aplicativos, né? Então ele não é mais sequencial, mas ele tem diversas variações do caminho. Então ele pode ter bifurcações, ele pode ter até ciclos, tá? Mas normalmente eles vão ter a saída de um filtro é a entrada de outros filtros, tá? Como a gente já tem ali, por exemplo, um processamento de faturas. As faturas entram, daí você lê as faturas, daí gera o pagamento, daí recebe os pagamentos, identifica o pagamento, daí para um lado vai emitir os recibos, ou seja, vai imprimir todos os recibos, daí do outro lado ele vai encontrar os pagamentos devidos, emitir lembrete de pagamento e imprimir os lembretes. Tá? Vantagens. Útil para aplicação de processamento de informação que interage pouco com o usuário, ou seja, não foi feito para interface com o usuário. Rápida prototipação. Se você tiver os componentes já prototipados, você consegue ligar um no outro. Apoia o reuso de transformações dos filtros, né? É fácil adicionar, recombinar, trocar novas informações, relativamente simples de implementar como sistema concorrente, eficiente no processamento. Tá, desvantagens. Ele requer um formato para transferência de dados. Hoje em dia, assim, a gente tem algum tipo de padronização disso, do tipo XML, JSON, mas na época eu concordo que não tinha. Não é apropriado para aplicações iterativas, ou seja, se puser o usuário no meio não vai dar certo. Não existe compartilhamento de dados e ausência de gerenciamento de erros, tá? Porque você simplesmente executa e vai ver se deu erro só no final. Então, você manda executar, vai tomar o seu cafezinho, fica vendo o que está acontecendo no monitor, modo texto e assim por diante. Só vai analisar os logs para saber o que aconteceu de errado. Tá? Estilos arquiteturais, chamadas e retorno. Esse é o que a gente mais usa hoje em dia. Tá? Ele é composto dos estilos programa principal e subrotina, que é o que a gente aprende na faculdade normalmente, em Pascal ou C. Tá? No começo da faculdade a gente só tem essa parte, né, de programa principal e subrotina. Tá? Então, um programa que chama funções, por exemplo, e recebe o cálculo dessas funções e imprime o resultado. Invocação remota de procedimentos, quando a gente tem uma comunicação de rede que separa as diferentes partes da aplicação. Sistemas orientados a objetos, que é o que a gente viu agora no nosso
na nossa disciplina de design de software, e camadas, tá? Que a gente viu. Chamada e retorno. Esse é o que a gente normalmente já sabe. Então, a gente tem componentes, né, módulos, subrotinas, funções, objetos, componentes complexos e conectores, que são as chamadas, procedimentos, envios de mensagem, protocolos de comunicação, etc. Programa principal e subestilo, programa principal e subrotina. Então, o controle se inicia no topo da hierarquia de uma subrotina e move-se para baixo da hierarquia. Então, a gente tem o programa principal que vai chamando as funções ou os procedimentos, tá? Vantagens. O desenvolvimento pode ser independente, gerenciamento e controle mais fácil de visualizar na hierarquia de módulos. Se você for ver um programa em C, ele está nessa hierarquia mais ou menos. Tá? Então, você começa no main e vai chamando as funções, daí volta na árvore, daí chama as funções de novo, daí volta na árvore, e assim por diante, até que termina o processamento. Desvantagens. O reuso, bem como a alteração, podem ser um pouco difíceis. Tá? Um exemplo que a gente tem aqui, programa principal, rotina 1, rotina 2, rotina 3... rotina 1.1, rotina 1.2, etc. Tá? As funções subprogramas, eles se chamavam, a gente chamava de rotina, tá? Bem antigamente. Mas se você for ver, a mesma coisa que um programa em C, por exemplo. Tá? Invocação remota de procedimento, RPC. É quando você tem uma rede entre as chamadas de rotinas. Ele é igual ao outro, mas a gente tem uma rede conectando os dois subsistemas. Tá? A vantagem é que o processamento é distribuído, então você pode ter algum tipo de ganho de desempenho usando duas máquinas ao invés de uma. Tem os problemas de comunicação de rede, tá? Inerentes ao fato de você ter isso. Tudo bem? O terceiro é o sistema orientado a objetos, tá? É o estilo orientado a objetos. Relembrando que é um sistema orientado a objetos. O sistema orientado a objetos, ele simula a interação entre componentes, como se fossem robôs se comunicando, ou pequenos computadores, né? Cada um com uma funcionalidade específica, se comunicando para resolver um problema. Tá? É um sistema com um conjunto de objetos fracamente acoplados com interfaces bem definidas. Então, conjunto de computadores específicos, cada um resolve um tipo de problema, que se comunicam para resolver o problema principal. Tá? Eles podem ser vistos como uma rede ou grafo de objetos comunicantes. Os componentes são objetos, conectores são o envio da mensagem. Regras. Objetos encapsulam seus dados, um objeto é responsável pela manutenção da integridade da sua representação. Um exemplo, né, que a gente tem aqui, o cliente, o pagamento, ele está relacionado a uma fatura, a fatura está relacionada a um cliente, né, e está relacionado a um recibo. Que é o que a gente tem visto nessa disciplina de design de software. Vantagens. Os objetos são fracamente acoplados devido às interfaces. Linguagens de implementação orientada a objetos são amplamente usadas, ou seja, elas são muito usadas mesmo, são bem conhecidas, muito usadas. Tá? Desvantagens. Mudanças na interface dos objetos. Interface é o conjunto dos métodos, dos serviços que o objeto pode responder. Então, as mudanças nessa interface tem alto impacto. Não envolve restrições topológicas, o que pode dificultar a manutenção. É um pouco diferente do que a gente tinha aqui, né? Que a gente conseguia dividir as coisas. O objeto não, ele se transforma em uma rede que nem sempre a gente consegue dividir, tá? Os subsistemas de uma maneira mais forte, assim. Tá? O quarto, camadas. O sistema é organizado hierarquicamente. Como a gente já viu, né, no padrão arquitetural de camadas,
tá? Agora é o estilo arquitetural de camadas. As camadas, elas são colocadas umas sobre as outras, tá? E cada camada, ela oferece um serviço para tratar a informação ou tratar o dado, tá? E as camadas, elas são colocadas assim, representadas umas sobre as outras, por quê? Porque a camada representada acima só usa os serviços da camada representada abaixo. Tá? Então, a comunicação é limitada. Tá? Os conectores são protocolos que indicam como as camadas irão interagir, tá? E limitam as comunicações das camadas limitam as comunicações apenas a camadas adjacentes. Então, a aplicação não pode se comunicar com a sessão, ela só vai se comunicar com a apresentação. O transporte não vai se comunicar com a camada física, só vai se comunicar com a camada de sessão ou com a camada de rede. Tá? Cada camada está associada a um conjunto de entidades, constituindo-se de diferentes componentes, por exemplo. Mas, estando na mesma camada, elas vão ser executadas mais ou menos ao mesmo tempo, ou vão ter a mesma importância. Tá? A camada constitui um conjunto de aplicações ou funcionalidades, tá? Mas a característica é que elas só vão se comunicar com a camada de cima ou com a camada de baixo. Tá? Um outro exemplo é a clássica arquitetura de 3 camadas para o sistema de informação, que é a apresentação, o negócio e a persistência. Tem a ver com o MVC um pouco, mas aqui a gente está deixando o controlador um pouco escondido, tá? O que acontece é que você não precisa implementar o controlador no MVC aqui. Você simplesmente tem a interface gráfica, o negócio que é composto dos dados e do tratamento dos dados, do algoritmo de tratamento dos dados, tá? Que vai gerar alguma coisa para ser armazenado na persistência e vai ser recuperado da persistência para ser apresentado na interface. Tá? É um sistema em camadas. Características se comunicam apenas com as adjacentes, tá? Aqui a gente vê. Tá? Alterações locais não são propagadas, então se você muda o armazenamento não tem nada a ver com a apresentação. Tá? Outra maneira de se representar é você usando círculos concêntricos, né? Exemplo, o sistema de gerenciamento de versões. Tá, camada de gerenciamento de configuração, camada de gerenciamento de objetos, camada de sistema de banco de dados, camada do sistema operacional. Tá? Lembrando-se dessa regra das camadas aqui. Ó. Implementação. Como é que a gente implementa esse estilo arquitetural? Defina um critério de abstração para agrupar as tarefas em camadas. Determine o número de níveis de abstração de acordo com o seu critério de abstração, ou seja, o número de camadas. Nomeie as camadas e determine as tarefas de cada uma delas. Tá? Normalmente, a camada mais alta é percebida pelo cliente e a mais baixa está relacionada com o hardware ou o sistema operacional, alguma coisa assim. Tá? Especifique os serviços, especifique uma interface para cada camada, ou seja, e refine cada camada. Tá? Para que isso funcione de uma maneira interessante. Vantagens. Facilidade de compreensão, né? Suporte à padronização, desenvolvimento independente das camadas, facilidade de manutenção, reuso das camadas, ou seja, você consegue até tirar uma camada, colocar outra, que tenha as tarefas similares e protocolo de comunicação similar. Tá? Se a interface for bem definida, permite o uso de diferentes implementações da mesma camada. Desvantagens. Às vezes é difícil estruturar o sistema em camadas. Tá?
É comum que a estruturação seja violada, as camadas relaxadas são necessárias, ou seja, você tem que fazer algum tipo de adaptação para poder funcionar na maior parte dos sistemas. Problemas de implementação, comunicação e desempenho, complexidade na implementação e testes do sistema. Por exemplo, se você for definir uma aplicação nesse jeito aqui, apresentação, negócio, armazenamento, as camadas vão ser, a camada de negócio ela vai ser muito grande, tá? Ela vai ser muito grande, ela vai ter o back-end todo, quase. Então, isso vai exigir que a gente faça algum tipo de adaptação, dividindo o negócio em algumas partes e aplicando outro, até outro estilo arquitetural. Tá? Componentes independentes. A gente tem cliente-servidor e invocação implícita, ou seja, baseado em eventos. Características desses estilos de arquiteturais são processos independentes, ou seja, são threads, né? Eles podem ser até um número de processos independente mesmo. Tá? Normalmente só envia dado entre os processos sem controlar a execução, um processo controlar a execução do outro. Tá? Normalmente o controle é feito com envio de mensagens, possui um alto grau de modificabilidade através do desacoplamento. Por quê? Porque eles são processos diferentes, são programas diferentes. Tá? Estilo processo comunicante, baseado na troca de mensagens, normalmente via rede, por exemplo, cliente-servidor e ponto a ponto. Mostra como os dados e processamentos são distribuídos, estilo cliente-servidor. Tá? Mostra como os dados e processamentos são distribuídos por uma variedade de componentes. Servidores, independentes que fornecem serviços tais como impressão, transferência de arquivos, gerenciamento de dados. Clientes usam esse espaço, esses serviços. Clientes e servidores normalmente se comunicam através de uma rede. Tá? Normalmente é através de uma rede. Exemplo, internet. Então, você tem vários clientes. Quando você acessa a internet, o seu computador está rodando um programa, que é o navegador, que solicita arquivos para o servidor web. E é isso que acontece. Tá? Então, a gente tem vários clientes e um servidor. Outro exemplo de sistemas cliente-servidor, bancos de dados. Um sistema gerenciador de banco de dados, ele é um sistema independente. Apesar de ele ter as suas tabelas preciosas lá, com os seus dados necessários para a sua aplicação, ele é um sistema independente no qual você vai usar na sua aplicação uma rede. Tá? Pode estar na mesma máquina, mas vai usar portas, tá, de rede para se comunicar com o servidor de banco de dados. Tá? Por exemplo, no Java, o Java usa o JDBC, por exemplo, que é uma camada que permite se conectar com o driver JDBC fornecido pelo fabricante do banco de dados. Tá? Tudo bem? Isso é um outro exemplo. Outros exemplos aqui, biblioteca de filmes e fotografias, todas feitas pela internet, por exemplo. Vantagens. Separação de interesses inerentemente distribuído, tá? Pode haver problemas de carga, de execução, tolerância a falhas, mas basicamente ele é inerentemente distribuído. É fácil de adicionar novos servidores ou atualizar servidores existentes. Utilização de recursos do servidor, ou seja, uma parte do processamento fica lá no servidor. Escalabilidade, então, aumentando a capacidade computacional do servidor, se aumenta a capacidade da sua aplicação. Desvantagem, gerenciamento redundante em cada servidor.
Nenhum registro central de nome e serviço pode ser difícil, ou seja, pode ser difícil descobrir quais servidores e serviços estão disponíveis. Requisições de camadas e respostas casadas. Ou seja, uma consulta tem uma resposta esperada. Isso pode ser complicado às vezes. Tem custos de comunicação e falhas. Tá? Sistemas, estilo arquitetural ponto a ponto. Não há distinção entre os nós. Cada nó mantém seus próprios dados e endereços conhecidos. Cada nó é cliente e servidor ao mesmo tempo. Vantagem: reduz problemas de falhas. Desvantagem: aumenta o tempo de consulta. A internet é assim. Tá? A internet é ponto a ponto. Se, por exemplo, se você está trabalhando num computador, ele pode estar... e você coloca ele como servidor de nomes na internet, por exemplo, você pode estar ajudando a internet a ter mais um ponto para manter endereços de internet, por exemplo. Tá? Estilos baseados em eventos. Tá. Desacoplamento entre consumidores e produtores. Escalabilidade. Adição de novos observadores para eventos que já são produzidos. Invocação implícita. O produtor não controla quem será notificado ou quando ele será notificado. Ou seja, você vai ter observadores. Quem produz, produz, deixa lá. Os observadores é que vão ver se tem coisa nova lá e eles vão se modificar. Tá? Exemplo, relatório de impressão. Tá? Produtores e consumidores são independentes, execução via procedimentos disparados, via mudança de dados, ou seja, é gerado um evento que faz a execução do relatório de impressão. Tá? É meio padrão observer, tá? Assim, os consumidores se registram nos produtores, os produtores notificam os consumidores registrados, tá? Só que esse é um estilo arquitetural, não é um padrão de projeto. Um exemplo é a interface gráfica. A interface gráfica gera muitos eventos, tá? Ela gera vários eventos e o programa tem que capturar esse evento e tratar isso. Tá? Exemplos. Dirigido por eventos gerados externamente, né? O timing dos eventos está fora do controle dos componentes. Estilo Publisher Subscriber. Tá? Então, os eventos são transmitidos a todos os componentes. Qualquer componente interessado pode respondê-lo. Orientado a interrupções, usado em sistemas de tempo real. As interrupções são detectadas por tratadores e passadas por outro componente para processamento. Tá? Modelo Publisher Subscriber, você tem vários subsistemas, né, que são subscribers, tá? E eles geram e daí os publishers geram eles geram algum tipo de modificação nos dados, tá? Ele é efetivo na integração de componentes em computadores diferentes de uma rede. Tá? Alguns componentes publicam eventos, componentes subscribers registram interesse em eventos para poder tratá-los. Tá? A política de controle não é embutido no tratador de eventos nem nas mensagens. Orientado a interrupções. Tá? Tem um vetor de interrupções, né? um conjunto de interrupções que os tratadores de interrupções sabem tratar. Então, o sistema gera uma interrupção, né? E daí cada tratador vai tratar essa interrupção da maneira adequada e dar a resposta para o sistema, para o usuário, da maneira certa. Tá?
Estilo chamado máquinas virtuais, tá? Ou virtual machines. É quando você não usa o sistema operacional e o hardware diretamente. Você usa uma outra camada que simula um computador, tá? Mas é uma camada de software que vai simular esse computador. Ele captura eventos de hardware do tipo mouse, do tipo teclado, etc. Usa a tela, usa tudo do hardware, mas ele tem uma camada de processamento dentro dele. Normalmente a máquina virtual ela serve para dar uma portabilidade maior nas aplicações. Tá? Máquina virtual. A máquina virtual é produzida no software geralmente para uma determinada linguagem. Simular uma funcionalidade não nativa para obter portabilidade, como a gente falou aqui. Exemplos, a máquina virtual Java, é um exemplo básico. Tá? Interpretador. Tá? Normalmente isso tem o quê? Ele tem um mecanismo de interpretação, uma memória que contém o pseudocódigo a ser interpretado, uma representação do estado do mecanismo de interpretação e representação do estado do programa sendo simulado. Ou seja, você tem um computador dentro de um outro computador. Tá? A máquina tenta preencher a lacuna entre o que o programa precisa e o que o hardware disponibiliza. Como é que funciona? Todo mundo sabe mais ou menos assim como funciona algumas linguagens que são interpretadas, que a entrada são os dados, né, e o programa, tá? Os dados, né, que vão para o programa sendo interpretado, ou seja, o programa está sendo executado por um outro programa que recebe os dados e ele coloca os dados para aquela instrução adequada, né? Simulando endereços de memória, simulando registradores, às vezes, inclusive, tá? E o mecanismo de interpretação, ele vai alterando o estado do programa, atualizando e recebendo novos dados, até que termina e ele gera a saída. Exemplo, máquina virtual Java, ou seja, ele vai executando um bytecode, tá? Mas não é o computador especificamente que vai executar. Quem vai executar é um outro programa que chama Java Virtual Machine. Tá? Desvantagens é o desempenho. Vantagens é a portabilidade. Você consegue rodar Java nas mais diversas máquinas, sem precisar recompilar o programa. Você simplesmente pega a máquina virtual para aquela arquitetura de hardware que você quer executar, por exemplo. Outro exemplo são sistemas baseados em regra, que também são máquinas virtuais, entre aspas. Tá? Então, só que eles, em vez de trabalhar com programas em linguagem imperativas, eles trabalham com regras de produção, onde você tem uma base de regras, uma máquina de inferência que vai fazer inferência sobre aquelas regras, tá? E a memória de trabalho, com as entradas e saídas dos dados. Tá? Exemplo, Prolog é o sistema especialistas, muito usado na antiga, ainda bem usado, e a clássica, tá? Que são programas baseados em regras, né? Então, você tem as regras que são, se hora for igual a 21 horas, então ação igual a lanche. Se hora for igual a 22 horas, então ação igual a liberar. Se hora menor que 19, ação a esperar. Se hora igual a 19, então ação a começar. A máquina de inferência vai pegar o dado de entrada, ou seja, qual é a hora, vai tentar casar essa hora que foi dada com as regras.
pode casar com uma regra só, pode casar com várias regras ou pode casar com nenhuma regra. Isso depende um pouco de como as regras foram construídas. O seu programa vão ser as regras. Tá? No caso ali, hora igual a 18 horas, você casa com hora menor que 19 horas. Então, a ação é esperar. Como a gente tem aqui, né? Ele vai casar com as regras principais e a ação escolhida, né, de acordo com as regras, é esperar. E ele retorna a ação a esperar. Tudo bem? Próximo grupo de estilos arquiteturais é o centrado em dados, que a gente tem os dois, repositórios e Blackboard. A meta desse tipo de estilos é a integração dos dados. Sistemas cujas partes precisam trocar dados com frequência. Descreve o acesso e atualização de repositórios de dados amplamente acessíveis. Existe um grande depósito de dados centralizados, manipulados por computadores independentes. Tá? Então, é um sentido centrado em dados. Repositório. Dados compartilhados podem ser mantidos em um banco de dados central e acessados por todos os subsistemas. Cada subsistema mantém seu próprio banco de dados e passa dados para os outros subsistemas. Podem usar uma abstração de dados de repositório centralizado e, normalmente, tem uma implementação distribuída. Por exemplo, aqui a gente vê, né, uns dados compartilhados, cliente 1, cliente 2, cliente 3, tá? Todos esses clientes, eles operam sobre os dados compartilhados. Obviamente que a gente tem que ter algum tipo de consistência, né, nesses dados, algum tipo de controle para que a mesma área não seja acessada por dois processos ao mesmo tempo. Então, vai ter esse tipo de situação, né, na implementação do banco de dados. Tá? Um exemplo disso é o próprio banco de dados tradicional, onde os clientes vão consultar e gravar a informação, tá, ao mesmo tempo. A gente tem aqui também a arquitetura de uma ferramenta case, né, que a gente tem as várias capacidades, né, da ferramenta, né, que é o analisador de projetos, gerador de código, editor de programa, gerador de relatório, editor de projeto, tradutor de projeto. E vai ter um repositório do projeto, tá? Que é um repositório desses, pode ser um repositório desse normal, tipo Git. Tá? Característica do estilo repositório. Vantagens: é uma maneira eficiente de compartilhar grandes quantidades de dados, uma representação comum, né? Simplifica o projeto de aplicações fortemente baseado em dados. Ou seja, quando você tem vários clientes, né, querendo acessar informações, e as informações têm que ser as mesmas para cada um deles, né? Isso é uma vantagem. Hoje em dia, isso está sendo muito usado em sistemas de informação hospitalares, onde a gente tem vários módulos, mas esses módulos eles são centralizados por um servidor de banco de dados, ou pelo menos uma aplicação que serve os dados, gerencia, né, os dados de todas as outras aplicações. Tá? Desvantagem: os subsistemas devem estar de acordo com o modelo de dados padronizado, né? Não pode ter diferença. Tá? A evolução dos dados é difícil e dispendiosa, ou seja, se você for modificar o esquema do banco de dados, isso fica complicado. E distribuir isso de forma eficiente também não é muito fácil. Outro estilo é o quadro negro. O quadro negro, ele é como se fosse uma central de informações, tá? Onde as diversas aplicações, né, os diversos subsistemas, cada um deles vai saber fazer uma tarefa. E
aquele que sabe fazer a tarefa coloca no quadro negro o resultado, e os outros subsistemas vão se aproveitar daquele resultado gerado pelo subsistema que executou a informação. Ou seja, o Blackboard ele armazena os dados. Tá? Subsistemas independentes que cada um resolve um problema. Tá? O controle, né, o controlador do Blackboard, ele monitora as mudanças nos Blackboards e decide o que fazer. Tá? Um exemplo aqui, né, a gente tem as fontes de conhecimento e os dados. Cada um desses bonequinhos sabe fazer uma operação. Então, as operações são executadas da maneira de acordo com a sua precedência, né? E daí cada um deles vai fazendo a operação até resolver. Quem controla o que cada um faz, ou seja, a precedência, vai ser o controlador. Tá? Usado em sistemas que não possuem estratégias de soluções determinísticas, problemas que podem ser decompostos em subproblemas e abrangem muitos domínios. Tá? Por exemplo, resolução distribuída de problemas, paradigma de agentes. Vantagens. Ajuda a resolver problemas de experimentação. Suporte a mudanças e manutenção, escalabilidade, reuso de conhecimentos, tolerância à falha, robustez. Tá? O paradigma de agentes é muito útil nesse caso, porque você pode substituir um agente por outro. Tá? Os agentes podem ser até inteligentes, ou seja, você pode ter agentes que se comunicam com o usuário, agentes que resolvem problemas, diversos tipos de configurações para isso, para esse mesmo estilo de aprendizagem. Tá? Desvantagens. Dificuldades em testar, né, porque não é determinístico. Nenhuma boa solução é garantida. Dificuldade em estabelecer uma estratégia de controle, baixa eficiência, alto esforço, não suporta paralelismo. Tá? Dificuldades nesse estilo. Como eu faço para selecionar o estilo? Tá? Então, fluxo de dados. A interface entre os componentes são simples, o sistema produz resultados simples e bem identificáveis. Tá? A relação entre entradas e saídas é temporalmente independente. Tá? Então, você pode usar ou sequencial, né? Existe uma única saída resultante de uma única entrada, ou se você tem uma entrada ou várias entradas e várias saídas. Tá? Você usa filtros e pipes, filtros e dutos. Para usar o chamado e retorno é só você ver assim, a ordem da computação é fixa, os componentes não podem fazer progresso enquanto aguardando o resultado das chamadas, ou seja, você chama uma função, você aguarda o retorno dela. Daí você usa a chamada retorno. Orientação a objetos. O computamento da informação produz módulos similares que no decorrer do desenvolvimento e teste se beneficiam do uso da herança. Então, se você tem vários módulos similares, o uso da herança indica que talvez a orientação a objetos seja uma coisa interessante. Tá? Camadas. Então, as tarefas de sistema podem ser particionadas em conjuntos de funcionalidades de tarefas. Tá? Então, a parte das camadas é importante. Tá? As tarefas de sistemas podem ser particionadas entre específicas da aplicação, genéricas, há muitas aplicações, mas específicas à plataforma. A portabilidade é importante. Portabilidade é uma dica boa para você usar camadas. Pode-se usar uma infraestrutura de computação pré-existente, então você usa uma coisa que já existe. Componentes independentes. O sistema executa uma plataforma multiprocessada.
Tá? O sistema pode ser estruturado em conjunto de componentes fracamente acoplados. Tá? Ajuste de desempenho é importante, seja através da realocação de tarefas, através da realocação de processos. Tá? Processos comunicantes. Objetos distribuídos, O, mais componentes independentes, redes de filtro, data flow, mais componentes independentes, clientes e servidor. Tá? As tarefas podem ser divididas entre gerador de pedidos e executores de pedidos. Componentes independentes, baseado em evento, quando é necessário desacoplar consumidores e produtores de evento. Tá? Centrada em dados. Questões importantes são armazenamento e representação, gerenciamento e recuperação de uma grande quantidade de dados. Tá? Ou máquina virtual, não existe uma máquina que execute o modelo computacional que foi projetado. Tá? Passos a seguir. Identificar o estilo, os principais elementos da arquitetura. Cada elemento arquitetural tem um estilo arquitetural dominante, que reflete as qualidades importantes. A escolha do estilo arquitetural dominante é baseada nos principais elementos arquiteturais. Os atributos de qualidade sobre cada elemento arquitetural podem acarretar a utilização ou não de um estilo. Identificar o estilo arquitetural dominante. Tá? O estilo dominante pode ser modificado para alcançar um objetivo particular. Se nenhum estilo conhecido parece ser apropriado, o arquiteto deve projetar e documentar um novo estilo. Decisões sobre escolhas baseadas em atributos de qualidade dentro de um estilo devem ser documentadas. É assim, se você escolher um estilo e ver que você vai ter que fazer muita confusão para aplicar esse estilo no projeto que você está fazendo, talvez seja necessário escolher um outro estilo. Tá? Por exemplo, se o estilo que você quer usar é de um sistema especialista, então você quer fazer um sistema especialista, mas você vai usar o estilo orientado a objetos. Em alguma hora, você vai ter que implementar a máquina de inferência. E daí, talvez, todo o esforço orientado a objetos não seja suficiente para fazer essa máquina de inferência ser interessante. Tá? Considerar responsabilidades adicionais associadas à escolha do estilo. Tá? Exemplo, a escolha do estilo arquitetural introduzirá responsabilidades adicionais. Tá? Se o estilo é quadro negro, então devem-se gerenciar os mecanismos de controle. Se o estilo é cliente-servidor, devem-se gerenciar os protocolos de interação. Responsabilidades adicionais devem ser atribuídas a elementos arquiteturais existentes ou a novos elementos criados para esse fim. Modificar o estilo para atingir objetivos adicionais. Tá? Pode-se alterar o estilo arquitetural caso esse necessite ser adaptado devido a atributos de qualidade ou até mesmo de funcionalidade. Um exemplo. Vamos fazer um sistema de matrícula na faculdade, né? Que a gente tenha que implementar. Qual o estilo dominante? Tá? Ele deve executar na internet, deve ser fino, deve ter alta disponibilidade, não deve requerer instalação, deve ser possível acessar de qualquer lugar. Tá? Então, ele vai ter o módulo de acesso e o módulo de armazenamento de dados. Tá? Então, não há confiança na disponibilidade da máquina do BD, acessa a máquina do BD só via rede e utiliza banco de outra aplicação legada, por exemplo. Para fazer esse sistema de matrículas, foi escolhido o estilo cliente-servidor. Ou seja, você vai ter um cliente executando através do navegador e vai ter um servidor que vai prover os serviços. Tá? Daí, o módulo do servidor, você vai precisar separar em a aplicação legada, né? Módulo backup dos dados e módulo do servidor. Tá? Então, você modificou um pouco o estilo. Tá? Então, daí, o módulo do cliente acessa pelo navegador,
tá? O servidor se comunica também via rede com os servidores de banco de dados, né? Então, o servidor web se comunica via rede com os servidores de banco de dados. Então, novamente, a gente tem um estilo cliente-servidor, né? E isso fica bem interessante para a nossa aplicação. Obviamente, a gente vai aplicar, por exemplo, a gente pode aplicar o estilo camadas na aplicação, tá? Que é o estilo que vai transformar a interface gráfica, né, que vai ter que ter vai ter que ter os HTTPs sendo programados lá, o domínio, os objetos do domínio e a parte de persistência, tá? Então, a gente junta tudo isso. Então, a gente junta o estilo cliente-servidor com o estilo de camadas. E a gente tem uma aplicação bem interessante sendo feita. Tá? Bom, na aula de hoje a gente viu os principais estilos arquiteturais. Tá? Lembrem-se que os estilos arquiteturais eles vão usar padrões arquiteturais para a construção deles, né? E a seleção desses estilos permite que você defina a arquitetura da sua aplicação de uma maneira interessante. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.